Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Lembrando que nós estamos na nossa 17ª semana, ou seja, nós estamos na semana de número 17 e hoje nós teremos a nossa aula número 3, certo? Se você está juntinho comigo, hoje é quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. Então, já pegue aí o seu caderno, onde você faz o registro das atividades, e anote aí a data de hoje, Araçatuba, dia 23 de junho de 2021. Hoje é quarta-feira. Língua portuguesa. Atividade do dia. Lá no seu livro Aprender Sempre, hoje estaremos trabalhando as páginas 26 e 27. E nesta aula, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler um texto com indicações sustentáveis chamado Tempo de Ser Criança e aprender mais como se divertir e brincar sem descuidar do nosso planeta, certo? Então, pode fazer o seu registro aí no seu caderno e assim que você terminar, você poderá continuar assistindo a nossa aula. Se você já terminou, então já pode abrir o seu livro Aprender Sempre lá nas páginas 26 e 27. Essa é a atividade que você vai encontrar na página 26. Hoje nós estamos na aula de número 5 e vamos realizar a leitura de indicações sustentáveis em forma de infográfico. E aí nós temos aqui o que nós vamos aprender, que nós vamos trabalhar com este texto aqui, ó, Tempo de Ser Criança. Aí começamos com algumas questões, pessoal. É possível ser criança nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, né? E mesmo assim, poder ajudar o nosso planeta? Mesmo com os brinquedos que nós temos em casa, com tudo aquilo que nós temos na nossa casa, será que nós podemos viver e brincar, ser feliz e mesmo assim ajudar o nosso planeta? O texto que nós vamos ler hoje, ele traz algumas indicações sustentáveis. E esse texto, ele está disponível em um caderno chamado Cadernos de Consumo Sustentável. É um material que foi publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Instituto Alana, que é um instituto, é uma organização voltada para trazer assim uma conscientização para as famílias, para as crianças a respeito do consumo, certo? Então é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Aí, no seu livro, a atividade começa dizendo assim: vocês se dividirão em grupos e cada um dos grupos ficará responsável pela leitura de um dos tópicos do texto. Primeiramente, observem como o texto está organizado. Observe a relação do texto escrito com as imagens. Pessoal, mesmo aí no seu livro, estando aí no enunciado da atividade, que atividade está proposta para ser feita em grupo, nós sabemos que este livro ele foi pensado, ele foi desenvolvido para as atividades serem realizadas na escola. Mas como nós estamos nesse formato de aulas online, então a atividade será individual. Aí eu coloquei aqui embaixo uma dica bastante importante. Não se preocupe se você não conseguir ler o que está no infográfico abaixo. Ele é apenas um modelo para mostrar a disposição dos textos e imagens. Então, aí no seu livro, pessoal, vocês vão encontrar esta imagem aqui. A gente consegue ler o que está escrito nessa imagem? Infelizmente, nós não conseguimos ler, Mas vai ser enviado a vocês uma imagem que vocês vão poder ampliar, aumentar essa imagem para que vocês possam ler este infográfico aí na casa de vocês. O que vocês acharam dessas imagens? Pelo menos, dá para a gente observar que elas são bastante divertidas, certo? Você olhando aí, é como se cada criança ou cada família estivesse em um pedacinho do planeta diferente, ó.
Nós vemos aqui esse menino com seus brinquedos, sua bicicleta. Ele, ó, ele dá já a ideia de como fazer a leitura. Então, nós vamos seguindo esse caminho aqui, ó. Começou por aqui, subiu, ó. Aí você vai lendo os textos que nós temos aqui ao lado. Aí tem outra família, ó, o que eles estão fazendo. Será que eles estão brincando? Na realidade, a figura aqui, eles estão organizando, manuseando alguns alimentos, né? Aí depois, ó, subiu, leu aqui em cima, nós vamos fazer esse caminho na leitura, ó. Aí depois nós vamos descer e fazer as leituras dos textos que estão aqui embaixo, certo? Ó, aqui eles estão brincando, eles estão compartilhando os brinquedos, aqui estão fazendo brincadeiras em conjuntos, e aqui para finalizar, ó, as crianças todas juntas brincando, né? Sabemos que nos dias que estamos vivendo hoje, vou voltar um pouquinho. Sabemos que nos nossos dias de hoje, infelizmente, por conta do distanciamento social, nós não podemos ter brincadeiras que envolvam muitas crianças. Mas nós cremos que em breve essa pandemia vai passar e a gente vai poder brincar juntos novamente, certo? Aí no material impresso, ele começa com essa pergunta: você sabe o que é um infográfico? Este é o material impresso que provavelmente você recebeu na sua escola, ou você encontra esse mesmo texto aqui lá no Demandanet, certo? Você sabe o que é um infográfico? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Ó, a palavra infográfico, ela é a junção de duas palavras, info, de informação, e gráfico, de desenho, imagem, representação visual. Ou seja, o que é um infográfico? É um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um determinado assunto, certo? Então, olha só, já deixei em destaque aqui a informação mais importante, né? Que o infográfico ou a arte da infografia é caracterizado por ilustrações explicativas sobre um tema ou um assunto. Então, o infográfico são imagens que, junto com texto, com alguns textos, elas trazem o quê? Informações importantes sobre um determinado assunto. Tudo bem? Nós vemos esse tipo de texto, sabe aonde? Nos jornais, em manuais técnicos, educativos, em revistas, nós vemos em vários lugares esse tipo de texto. Ó, elementos infográficos. Então, dentro de um infográfico, nós podemos encontrar textos, quadros, fundos, legendas, mapas. Ó, o nosso texto de hoje até parece um mapa, né? Porque a gente tem que seguir o passo a passo para fazer a leitura. Ícones, que são figuras, ilustrações, tabelas, números e fotografias. Então, nesta aula, nós vamos refletir um pouquinho, nós vamos pensar um pouquinho sobre o consumo sustentável na infância, né? O que será que é consumo sustentável? É todo o consumo que nós fazemos pensando no bem-estar, não só no nosso bem-estar, mas no bem-estar do nosso planeta, no bem-estar das pessoas que convivem conosco, tudo bem? Esse tema consumo é um tema muito ligado ao universo dos adultos, mas hoje em dia as crianças têm muito mais poder que os adultos nas decisões das famílias. Vocês sabiam disso? É, e isso é muito ruim, porque as crianças nem sempre têm maturidade, entendimento, sabedoria para escolher as coisas certas, né? Então, por isso, olha só, até destaquei essa informação. É preciso que vocês, isso mesmo, vocês, alunos, percebam que existe uma relação entre o consumismo e o meio ambiente. E cada vez mais as nossas escolhas, elas impactam positivo ou negativamente o nosso planeta e ainda a vida das pessoas que convivem conosco. Então, nós precisamos sempre pensar nas escolhas que nós fazemos para as nossas vidas. Eu trouxe aqui algumas coisinhas para nós pensarmos. Eu fiz essa pesquisa aqui neste site da internet, eu fui procurar uma figura e acabei encontrando um texto muito bacana, que você, juntamente com seus pais, podem ler aí em casa. O título é Consumismo Infantil, um problema de
todos, né? Então, o texto ele vai seguir falando do problema do consumismo, que nenhuma criança nasce consumista, mas, na verdade, as crianças são ensinadas desde bebezinhos a serem consumistas. E aí, olha só, tem até essa figura deste bebezinho, o que a gente observa no corpinho dele? Cheio de marcas que são totalmente destinadas para crianças, né? As marcas, o bebezinho, ele sabe escolher o leitinho que ele quer, ou a mamadeira que ele quer mamar, ou o brinquedo que ele quer? Não, ele não sabe escolher nem o desenho que ele quer assistir, mas as pessoas que criam essas propagandas, elas criam de uma forma a atrair a atenção das crianças. E aí continua o texto, ó, a relação TV e criança. Não vou ler o texto, vocês podem pesquisar. E aqui embaixo eu destaquei uma informação super importante que eu quero mostrar para vocês aqui no próximo slide, ó. Apesar de toda essa força, a publicidade veiculada na televisão é apenas um dos fatores que contribuem para o consumismo infantil. Aí aqui esse instituto, ele fez uma pesquisa em mais de 70 países, né, lá em setembro de 2007, e o que eles descobriram? Que as crianças brasileiras, né, elas são as crianças que mais assistem televisão. Isso mesmo. E além de ser as crianças que mais assistem televisão, são as crianças que mais influenciam as famílias na hora de comprar. Isso mesmo. E olha só, elas se sentem mais atraídas por produtos e serviços que estejam associados a personagens famosos, ou algum brinde que você vai comprar uma coisa e ganhar outra, jogos, embalagens chamativas. Olha só. E a opinião dos amigos também foi identificada como uma forte influência. Será que isso é legal? Não, isso não é nada legal. Não é legal nem para as crianças e muito menos para o nosso planeta. Então, ou existem outros institutos, inclusive o Instituto Alana, que faz, que trabalha ó, com este tema, criança e consumo, que é o que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria que nós pensássemos um pouco. Imagine essa imagem. Você já pensou se você tivesse todos esses brinquedos na sua casa? Como você acha que seria a sua vida? Será que você ia gostar deles sempre? Ou será que com o passar do tempo você ia deixando de gostar? Né? E aí eu coloquei aqui duas palavras, ser versus ter. Por que será que eu coloquei essas duas palavras? Porque aqui, ó, essa atividade nós vamos realizar no nosso caderno. Então, aí no seu caderno de língua portuguesa, você vai fazer esse registro igualzinho está aqui na página onde vocês estão vendo. Leia somente o título do infográfico, que está na página 26 do seu Aprender Sempre, e responda as questões em seu caderno de língua portuguesa. Então, lá no título do gráfico é Tempo de Ser Criança. Lembram-se que eu falei para vocês a diferença entre o ser e o ter? Então, número 1, leia o título do infográfico, Tempo de Ser Criança, e destaque o verbo ser. Então, destaca aí, circula ou sublinha esse verbo, em contraposição à ideia do ter. Então, a pergunta que vocês vão responder aí no seu caderno vai ser essa aqui. O que é mais importante para você? Ter ou ser? É isso aqui que nós estamos perguntando nesta imagem. O que é mais importante? Eu ter todos esses brinquedos ou eu ser uma pessoa melhor? O que é mais importante? As minhas atitudes serem corretas ou eu ter tudo aquilo que eu quero? Pensem e escrevam aí no seu caderno. Na número 2, imagine a obra Cirandinha. Lembram-se na aula anterior que nós trabalhamos na semana passada com as obras da artista Sandra Gimlin? Então, nós vimos lá, né, aquela obra Cirandinha. E na aula dessa semana, na primeira aula, nós vimos uma notícia sobre a gincana do plástico, vocês se lembram? Então, o que a brincadeira da cirandinha tem
a ver com a notícia sobre a gincana do plástico, pessoal? O que elas têm de semelhanças e de diferenças? Nós vimos, quando nós conhecemos um pouquinho mais de todas as obras, né, da artista, que ela tem uma parte da exposição todinha dedicada às crianças e às brincadeiras, né? Por quê? Qual que é o objetivo dela? É resgatar nos adultos a criança né, a criança que eles têm dentro de si, mas também resgatar nas crianças a curiosidade pelas brincadeiras. Vocês viram lá quando nós fizemos aquela visita online? Quantas brincadeiras que ela representou ali nas suas esculturas? Eram muitas brincadeiras. E será que você conhece todas elas? Então, ou será que você passa o tempo todo brincando com algum brinquedo que foi produzido em alguma fábrica, né? Ou seja, você passa o tempo todo aí na sua casa brincando com brinquedos comprados ou você prefere participar das brincadeiras? Pense aí. Então, pensem nessas diferenças, pensem nessas semelhanças e escreva o que você imagina, tudo bem? Pode pausar o seu vídeo agora para fazer o registro no seu caderno. Se você já terminou, nós vamos para a nossa atividade de hoje, que está aqui na página 26. Tudo bem? Na atividade, pede para que vocês façam a leitura silenciosa do infográfico e que vocês destaquem. Então, vocês podem usar, olha só, uma canetinha grifa-texto, marca-texto como essa, e sublinhar as informações mais importantes, lembrando de sempre registrar aí no seu caderno, tudo bem? O que eu fiz com o infográfico? Como a gente não consegue ler tudo que está escrito nele com a imagem toda aberta, então eu coloquei parte por parte para estarmos vendo, tudo bem? Então nós vemos aqui, ó, vamos ver primeiro que está lá naquela pipa. Existem várias maneiras de cuidar do planeta em que vivemos. Uma delas é buscar alternativas para o consumo em excesso. Afinal, levante a mão quem nunca foi às compras com a opção de lazer, né? Quem aí nunca saiu para fazer um passeio no shopping e aí acabou comprando alguma coisa sem ter necessidade, né? Então, sempre quando a gente fala em consumo consciente, a gente está pensando em: será que realmente eu preciso comprar esse produto? Será que esse produto realmente tem utilidade na minha vida? Então, pense bem antes de comprar alguma coisa. Aí continua a leitura. Mas será que é preciso sempre consumir para se divertir? Vocês já ouviram falar em consumo sustentável? A seguir, as nossas dicas de atividades divertidas e simples para fugir de programas caros para o bolso e para o meio ambiente. Então, quando aqui no texto fala sobre programas caros, são passeios que muitas vezes, né, nós gostamos de fazer, mas que acabam custando muito dinheiro, não só para nós, mas principalmente para o meio ambiente. Então, vamos ver essas dicas? Então, a primeira dica, ó, sabia que lanches mais saudáveis podem gerar menos lixo? Vocês sabiam disso? Será que podemos escolher nossos lanches de maneira mais saudável e que não deixe tanto lixo? Sim, nós podemos sim. Frutas, sucos naturais e sanduíches feitos em casa são uma boa opção para a nossa saúde e para a natureza. Uma boa ideia é tentar escolher nossos lanches não só pelos personagens que estão nas embalagens, mas pelas coisas boas que esses alimentos podem trazer para a nossa saúde. Usar lancheiras ou potinhos também contribui para diminuir o lixo. Peça a ajuda de seus pais. Então, quando você for levar o seu lanche, procura sempre usar alguma vasilha, né, ou algum potinho, ou alguma garrafinha, que depois você pode reutilizar, ao invés de levar sacos plásticos ou embalagens plásticas, que você vai, depois que comer, descartar no lixo, certo? Se você fizer isso, você vai gerar menos lixo para o meio ambiente. Mais uma dica. Vamos ver? Eu quero
ou eu preciso? Ó, isso é consumo consciente. Vocês já pararam para pensar de onde vem nossa vontade de comprar alguma coisa? Será que tudo que é anunciado na TV nos interessa de verdade ou é um desejo passageiro? E por último, será que precisamos de todas essas coisas e podemos comprar tudo o que queremos? Será que realmente a gente precisa ter tudo aquilo que nós compramos? Por isso, que tal combinar primeiro o que vamos comprar ou se vamos comprar antes de ir passear no shopping ou no supermercado? Isso mesmo. Então, antes de sair de casa, combine com seus pais o que vocês vão comprar, porque vocês evitam de gastar um dinheiro desnecessário e também vocês ajudam ao meio ambiente. Assim, ninguém fica triste, nem os pais ou as crianças. Outra ideia bacana é fazer uma economia junto com os nossos pais para comprar algo que queremos muito ou escolher uma data bem especial para este presente. Porque vocês acham que é legal ganhar presentes todos os dias? Com certeza, uma pessoa que ganha presente todos os dias ou todos os finais de semana, ela nem dá mais tanta atenção a esses presentes, não é verdade? Porque eu acho muito mais interessante nós ganharmos um presente numa data realmente especial, porque aí nós temos uma expectativa. Agora, quando nós ganhamos presente a todo momento, isso deixa de ter um significado para nós, certo? Então, sempre pense, eu quero ou eu preciso? Vão sublinhando aí, lembrem-se de usar a canetinha, grifa-texto e marcar as informações mais importantes que vocês acharam mais interessante em cada um dos quadrinhos. Vamos ver a próxima dica. Trocar pode ser mais divertido do que comprar. Vocês sabiam que crianças de outros lugares e países adoram trocar coisas em feiras? Vocês lembram das aulas da semana passada? Nós falamos sobre as feiras de trocas de brinquedos, né? E em vários países, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas fazem muito aquelas feiras de garagem. O que é isso? Né? Eles, dentro da sua casa, eles separam tudo aquilo que não tem mais utilidade ou que eles não usam mais e fazem uma grande venda. Ou, às vezes, eles fazem uma feira de troca, onde eles podem trocar com os vizinhos as coisas que eles não usam mais por coisas que eles gostariam muito. Olha só que legal. Vamos continuar a leitura. Muitas vezes, famílias ou grupos de amigos organizam feiras de trocas em espaços públicos, como praças, igrejas ou parques. A ideia é muito simples. Basta escolher um tema: roupa, material escolar, jogos, brinquedos, sapatos e levar aquilo que não usamos ou não gostamos mais para trocar com outros itens. A única regra é querer trocar. E tudo isso pode ficar mais divertido se cada participante levar um prato com comidinhas gostosas. E aí, topa? Olha só essa dica que legal. Na semana passada, nós falamos muito sobre essas feiras de brinquedos, de trocas de brinquedos, né? Que normalmente acontecem em um parque, em uma praça bem gostosa, tem brincadeiras, tem muitas coisas gostosas para comer, né? Então, aqui, ó, já tem todas as dicas de como organizar uma feira de trocas de brinquedos. Ah, lembrando que neste momento nós precisamos seguir as regras de distanciamento social. E logo, logo, quando passar a pandemia, nós podemos sim fazer uma feira de trocas muito legal com os nossos vizinhos e os nossos amigos. Olha só que legal. Vamos ver a próxima dica. Vamos invadir as ruas de brincadeiras? Que tal desligarmos um pouco a TV, a internet e sairmos para a rua em busca de espaços divertidos para brincar? Vocês já pensaram nisso, pessoal? Sim, mesmo no período que nós estamos, nós podemos sim ir brincar na rua da nossa casa, nós podemos sim ir passear num parque, numa pracinha. Além de não gastar quase nada, um passeio na praça ou no parque pode nos ajudar a fazer novos amigos e aprender brincadeiras diferentes. A cidade é nossa.
Portanto, devemos invadir as ruas, ocupando os espaços públicos com muitas brincadeiras e alegrias, mas lembrando sempre de cuidar do que é de todos, então, nada de lixo na rua. Então, quando você sair para brincar, não se esqueça de recolher todo o lixo para não deixar nenhuma poluição e nenhum resíduo ali no meio ambiente. Tudo bem? Vamos ver a próxima dica. Ganhou, doou. Para que os armários não fiquem cheios de coisas guardadas que não usamos mais e ocupem muito espaço, que tal fazer um combinado? Para cada brinquedo ou roupa nova que ganhar ou comprar, que tal doar aquilo que ficou antigo para outras crianças? Olha só que legal! E o mais legal é que para o novo dono tudo será novo de novo. Vale experimentar, porque essa moda pode pegar. Então, vocês podem, exercitar esse combinado aí na casa de vocês. Sempre que vocês ganharem ou comprarem alguma coisa nova, vocês doam o que vocês têm aí sobrando para uma outra criança, certo? Tem mais um aqui combinado? Desligue os botões e entre em contato com a natureza. Praias, bosques, trilhas, lagos e rios. Tudo isso existe em nossas vidas, mas parece esquecido. Que tal se passar por um detetive e redescobrir espaços ao ar livre para brincar? Será que você conhece todos os espaços ao ar livre que tem aí pertinho da sua casa? Será que você já visitou aquela pracinha que fica 2 quarteirões aí da sua casa? Se você ainda não conheceu, essa é a proposta, que você vá conhecer lugares novos para brincarmos de detetive e descobrir coisas novas, certo? A curiosidade e a imaginação podem nos levar a lugares nunca antes experimentados ou vividos. Muitas vezes é preciso desligar os botões da TV, da internet, dos jogos eletrônicos para descobrir as novidades da natureza e da nossa imaginação. Uma coisa bem legal para exercitarmos a nossa imaginação é lermos um bom livro. Porque quando nós lemos um bom livro, nós conseguimos viajar para lugares, olha só, para outros países, até para outros mundos. Isso mesmo. É muito bom ler um bom livro, certo? Então, na hora de escolher, escolha sempre um bom livro e um lugar bem gostoso para que você possa ler ou para que você possa explorar e conhecer, certo? Vamos ver se terminou. Tem mais uma dica. Vamos tentar dar um final mais feliz para as embalagens? Tudo que compramos hoje vem dentro de uma embalagem, que pode ser caixa, garrafa, saquinho ou lata. E para onde vão todas essas caixas? Isso aí nós já falamos bastante, né? Elas vão para o lixo. Agora, será que não podemos dar um destino mais feliz para elas? Claro! Uma ideia é separar as embalagens pelo seu material: plástico, vidro, papel e metal, antes de jogarmos no lixo, pois assim elas poderão ser recicladas e transformadas em coisas novas. Outra ideia é reutilizar as embalagens. Caixas, por exemplo, podem ser úteis depois de vazias. Crie, invente e use de novo. Então, aqui fala um pouquinho sobre o problema das embalagens, né? Que tal dar um final mais feliz para as embalagens? Na nossa cidade, nós temos a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É uma coleta do lixo reciclável que acontece semanal ou quinzenalmente. Procura se informar em onde você mora, na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio, para saber qual é o dia da coleta seletiva. E aí você, na sua casa, separa o plástico, o papel, o metal e o vidro de forma adequada para que no momento da coleta os
profissionais possam dar ali o destino adequado para cada material, tudo bem? Ah, e uma dica importante: as embalagens precisam estar limpas, certo? E aí, pessoal, o que vocês acharam do infográfico que nós lemos na aula de hoje? Ó, aqui tem algumas dicas para vocês registrarem no caderno. Então, eu gostaria que agora você pausasse a videoaula e você fizesse esse registro no caderno, tudo bem? Então, nós vimos que é muito importante em um infográfico o quê? As imagens, né? Por que elas são importantes? Ó, as imagens elas são importantes nos textos científicos, porque tem como função apoiar o entendimento do texto. Então, em um infográfico, em um texto científico, as imagens são importantes para que as pessoas consigam entender melhor sobre o que fala aquele texto. Mais uma coisa importante, ó, as imagens são muito atraentes, quer dizer, elas chamam a atenção das pessoas. Então, as imagens são muito atraentes aos olhos do leitor. E algumas vezes podemos adiantar ou relembrar depois de já ter lido aquele trecho ao que se refere. Então, às vezes, olhando só pela imagem que está no texto, você consegue, ó, relembrar sobre o que está falando aquele texto. Então, por isso que as imagens são muito importantes. E mais uma dica: a leitura de imagem é mais rápida que a leitura do texto. Então, pausa um pouquinho aí a videoaula e registra no seu caderno a função das imagens no texto. Agora que você já registrou aí no seu caderno, eu quero mostrar um pouquinho, ó, os detalhes deste infográfico. Então, aqui eu tenho a imagem, a mesma imagem que vocês vão receber aí na casa de vocês. Eu aumentei um pouquinho aqui na lupa, olha só. Olha que legal. Então, lá em cima o título, Tempo de Ser Criança, ó, nós lemos, ó, nós seguimos todo esse passo a passo, ó. Sabia que os lanches mais saudáveis podem gerar menos lixo? Aí depois, eu quero ou eu preciso. Trocar pode ser mais divertido que comprar. Olha que legal as imagens de pertinho. Aí, continuando aqui, ó, nós vimos aqui embaixo. Vamos invadir as ruas de brincadeiras? Aí depois tem ganhou, doou. Ó, aqui, ó, o que ele está fazendo. Ele está doando o brinquedo para outra criança. E aqui, ó, eles estão brincando. Ó, brincando. Aqui é a feira de troca. Ele está trocando a bola pelo skate, ela está trocando uma bola por um patinho, a outra está trocando uma almofada decorada por um ursinho de pelúcia. Aí aqui, ó, eles invadiram a rua com brincadeiras, né? Incentivando as crianças a deixarem os equipamentos eletrônicos e brincarem aonde? Na rua. Desligue os botões e entre em contato com a natureza. E aqui embaixo, ó, vamos tentar dar um final mais feliz para as embalagens. Se vocês quiserem aumentar um pouquinho mais, olha só, dá para aumentar mais ainda o tamanho, ó, das imagens e do texto, certo? E isso vocês podem fazer tanto no computador quanto no celular. Vocês podem ver aí, ó, bem de pertinho. Ah, e uma coisa importante, não se esqueçam de destacar, ó, com a caneta grifa-texto aí no seu livro, o que vocês acharam mais interessante nessas dicas que nós lemos na aula de hoje, certo? Não se esqueçam de fazer isso. E agora, voltando aí na página 27 do seu livro Aprender Sempre, nós temos este enunciado aqui, ó, letra B. Agora, vocês devem realizar o planejamento da exposição oral. Usem a tabela para ajudar na organização. Pessoal, esta atividade aqui, ela também está proposta para ser feita, aqui a proposta é para ser feita como? Coletivamente, certo? Mas, ó, assim está no seu livro. Mas nós vamos fazer individualmente, tudo bem? Então, aí no seu caderno, você vai colocar esse número 2.
Durante a exposição oral de cada tópico abordado no texto, então vocês ouviram a professora Juscelia explicando, exposição oral é a explicação de cada um dos tópicos, cada um daqueles quadrinhos que eu li junto com vocês. Tome nota das informações curiosas, ou seja, vocês marcaram lá com a caneta grifa-texto? Agora vocês vão anotar aqui embaixo, no seu caderno, quais são as informações mais legais que vocês acharam lá do infográfico e que mais chamaram a sua atenção, ou as informações que acharam pertinentes para socializar com outras crianças da escola ao final desta sequência de atividades. Então, nós sabemos que quando nós terminarmos estas atividades agora desta sequência, nós vamos fazer uma exposição. Lembram-se que nós vamos fazer uma exposição para as outras crianças da escola? Então, de tudo que nós lemos na aula de hoje, será que tem alguma coisa legal que vocês gostariam de colocar nessa exposição que nós vamos fazer? Pensem nisso e registrem aí no caderno, certo? Lembrando que essa atividade ela é individual, ok? Ah, e aqui, isso, aqui nós já falamos, ó, para vocês registrarem no caderno, né? Então, tem aí algumas sugestões também, olha só, você e seu professor podem combinar de gravar áudios no grupo de WhatsApp da sua sala. Assim, todos podem participar da leitura. Ah, entendi. Tem uma dica legal para vocês. Sabe o infográfico que eu fiz a leitura? Vamos voltar um pouquinho. Este infográfico que tem todos esses tópicos, então, aqui tem como sugestão que cada um da classe escolha uma parte do infográfico e faça a leitura, envie os áudios aí no grupo do WhatsApp. Mas aí, cada professor vai combinar o que vai dar certo e o que vai ser mais legal para fazer na sua turma, tudo bem? Lembrando que essa tabelinha aqui nós não vamos preencher. Por que não vamos preencher? Porque nós estamos fazendo a atividade individualmente, certo? Mas, ó, vocês fizeram a leitura, então, depois vocês sublinharam as partes mais importantes, só marcar o X aqui do que vocês fizeram. Tomada de notas, vocês anotaram o que vocês acharam mais legal, mais interessante? E aí, esses últimos 2 tópicos nós não vamos fazer, por quê? Porque nós estamos em casa, não estamos na escola. Tudo bem? Essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender Videoaulas 5º ano e clicar lá no sininho para ativar e receber as notificações. Certo, pessoal? Desejo a vocês um ótimo dia. Tchau, tchau.